Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando Pereira, professor de Química. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre a química orgânica. Tá? Então lá no comecinho a gente falou que na química a gente tinha duas grandes subdivisões, vamos chamar assim, a química inorgânica e a química orgânica. Tá? A química orgânica, a gente tem então, no início da sua descoberta, a gente tem ela chamada como elementos que eram derivados de alguma força animal ou vegetal, ou seja, não poderíamos sintetizar em laboratório, então seria algo que era proveniente de uma vida já específica, né? Então ela tinha esse chamado poder da força vital, algo relacionado a algum ser vivo. Após algumas descobertas, por exemplo, da amônia, tá? Ou vamos chamar também mais especificamente da ureia, foi um dos primeiros compostos a ser sintetizados. Então ureia é um composto da química orgânica que era retirado então da urina dos animais, utilizado como fertilizante, e a partir de uma reação inorgânica se conseguiu produzir ureia. Então quebrou essa questão da força vital, ou seja, que a química orgânica era somente proveniente de alguns seres vivos, então poderia ser sintetizada em laboratório. A partir daí ela tomou-se outro rumo. Então, ela tomou-se um rumo específico para elementos derivados, então, do carbono, tá? Então, a química orgânica, ela estuda alguns elementos especificamente derivados do carbono, tá? Então, o átomo de carbono. O carbono é um elemento básico, né, para os estudos da química orgânica, um tema que costuma ser muito cobrado aí em questão de provas, né? Quando se fala de química orgânica, sempre vai ter essa questão sempre vai estar falando de carbono, de cadeias, enfim, a gente vai trabalhar isso. Então, localizado aí no grupo 14, na família 4A, o carbono possui 6 elétrons, certo? Sendo que 4 desses elétrons estão localizados onde? Na sua camada de valência. Lembra da distribuição eletrônica? Então, 4 desses átomos estão na última camada. Para chegar a 8, ou seja, para ele ter estabilidade, falta quantos átomos então? Ainda faltam 4. Tá? Então ele tem que realizar 4 tipos de ligação covalente. Então a gente vai lembrar um pouquinho das ligações, quais são aquelas ligações covalentes que a gente trabalhou. Desta forma, o carbono ele é chamado então de tetravalente, ou seja, realiza 4 ligações covalentes para adquirir a sua estabilidade, certo? Pode se ligar a outros átomos de carbono. Então, quando ele se liga a outros átomos de carbono, isso é chamado, então, de cadeia carbônica, tá? Pode ser chamado, então, de encadeando-se para formar outros tipos, inúmeros elementos. Um átomo de carbono se liga a hidrogênio e a outros elementos mais comuns em compostos orgânicos, como oxigênio, nitrogênio, enxofre, os halogênios, etc. Porém, cada uma dessas especificações, ou seja, cada uma desse tipo de ligação gera um grupo de composto diferente. Hoje a gente vai trabalhar então com os chamados hidrocarbonetos, que são compostos por carbono e hidrogênio, tá? Vamos falar dos tipos de ligação? Vamos relembrar desse tópico? O carbono ele realiza ligação então com tipos do tipo covalente com especificamente os ametais, né? Então, todos os ametais em geral, e o hidrogênio. Estas ligações podem ser do tipo, tá, chamado sigma ou pi. Tá? A gente já vai explicar essa questão. Então, esse símbolo é chamado de sigma e esse é pi, certo? De acordo com o entrosamento de orbitais na realização da ligação. Mas eu vou explicar de uma forma mais simples para vocês entenderem essa questão de orbital, que é muito complexo, a gente gastaria várias aulas aqui para falar disso. Então vou explicar de uma forma bem simples para que vocês possam entender como que é essa questão de sigma e pi. Então vamos falar dos tipos de ligação também. Quando essas ligações forem realizadas por impenetração de orbitais no mesmo eixo de ligação, esta ligação será do tipo sigma. Ficou meio confuso. Quando eu explicar de outra forma vai ficar bem simples para você entender. Quando a ligação for realizada
por interação de orbitais p paralelo em si, a ligação será realizada, então, será do tipo π. Então, isso aqui vai ficar mais fácil de se entender. É simples e importante prever quando dois átomos unidos por ligação covalente fazem ligação do tipo sigma ou do tipo π. Uma regra importante para a gente entender essa questão sigma e π. Todas as ligações simples, lembra que são ligações simples? Tá? Já vou trazer um exemplo aqui para vocês. São do tipo sigma. Então, tudo que for ligação simples é sigma. Tá? Então, a gente não precisa se perder tanto nessa parte que é um pouquinho mais confusa. Então, todas as ligações simples são sigma. Em ligações duplas, uma das ligações... Então, quando a gente tem ligação dupla, uma vai ser sigma e a adicional é do tipo π. No caso de ligação tripla, uma das ligações é do tipo sigma e as outras duas são do tipo π. Então vamos pegar um exemplo aqui. Ó. A gente tem dois átomos de carbono interligados por uma ligação dupla, certo? E o restante ele está ligando com o hidrogênio em ligações simples. Então vamos pegar esse átomo de carbono. Essa ligação simples, ela é chamada então de sigma. Essa outra ligação simples, também sigma. Quando a gente tem uma dupla ligação, então o que a gente tem? Uma a gente tem sigma e a outra a gente tem π. Somente quando for dupla ligação ou tripla ligação, lembra? Para o outro átomo de carbono, a mesma coisa. Essa ligação, ela não é simples? Se ela é uma ligação simples, isso é π. Desculpa, uma ligação simples, isso é sigma. Se é outra ligação simples, também sigma. Então vamos lá, ó. Vamos relembrar quais são os tipos de ligação mesmo? Então, ligação simples é aquela que compartilha apenas um par de elétrons. Então, ela é representada por uma barra apenas. A dupla é aquela que compartilha dois pares de elétrons, ou seja, ela é representada por duas barras. E a ligação tripla é aquela que é representada, então, por três barras que compartilham três pares de elétrons, certo? Tipos de ligação. Então aqui a gente tem o tipo de ligação e a representação especificamente para o carbono, tá, pessoal? Depois a gente vai voltar nessa parte de hibridização. Somente ligações simples. Então o carbono ele não é tetravalente. Então se ele é tetravalente, então ele pode realizar até 4 ligações. Pode ser as 4 ligações simples, tá? Então ele pode ligar com outros 4 átomos de hidrogênio, por exemplo. Uma ligação dupla, por exemplo, e 2 ligações simples. Então a gente tem uma ligação dupla e 2 simples. Ele pode realizar também, independente. Uma ligação tripla e uma simples, tá? Ou 2 ligações duplas. Então essas são as possibilidades que a gente tem do carbono realizar, então, ligações. Aí, cada uma vai representar, então, um tipo de hibridização, que a gente vai falar disso daí num tópico posterior. Então, quando faz somente ligações simples, a gente tem sp3. Quando faz duas duplas duas simples e uma dupla, sp2. Uma simples e uma tripla, sp. E 2 duplas, sp também. Então, a gente vai voltar e falar desse tópico específico. Pessoal, então a gente compreendeu um pouquinho do que a gente vai falar de química orgânica. Então a química orgânica em si, ela vai sempre estar falando do átomo de carbono, com quem que ele liga, né, com quem que vai ser o elemento, se ele fez ligação dupla, tripla, quantos carbonos. Então a química orgânica ela vai girar em torno do átomo de carbono, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado e nos vemos então nas próximas aulas, ok? Tchau, tchau!